Determinação é a palavra que eu quero começar esse podcast Mãos à Obra. Hoje, o nosso convidado tem uma história brilhante de determinação dentro da sua vida. Começou muito pequeno e hoje atingiu o ápice da sua imagem em relação às esquadrias de alumínio de alto padrão. Hoje eu estou simplesmente com o Ricardo Câmara. Ricardo, seja bem-vindo ao Mãos à Obra. Você é a segunda vez que teve aquela nossa resenha maravilhosa, que foi né? muito boa. Eu, você, Tavares e Wagner. Isso. Mas hoje só eu e você. Vamos concentrar nesse nosso segmento aí para tentar ajudar o nosso setor. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Assim, é muito bacana estar aqui. Sabe que eu sempre gosto desses eventos, tudo que a gente possa falar de qualidade de produto, serviço, é sempre a minha praia, né? E o podcast, nada mais, nada menos que é algo fantástico para a gente poder levar isso, só Deus sabe para quantas pessoas, né? Então, um prazer muito grande estar aqui. Não, o prazer é todo meu. Eu sei quanto que você é encantado com a questão de trabalhar realmente a imagem, como você se expressa bem, como você consegue atender e chamar o público para a sua atenção, né? Sim. Você já foi professor há 13 anos, 14 anos? 13 anos, agora direto, 14 anos fazendo agora em janeiro, trabalhando literalmente com a educação aí no setor de esquadria e vidro. Eu já assisti alguns cursos seus e a gente vê o quanto que as pessoas admiram você, o quanto você consegue passar com facilidade todas as informações para os alunos, né? Sim, sim. E isso aí é até legal você falar, porque é uma questão que eu sempre tive dificuldade de aprender, né? E eu criei uma didática como eu gostaria de aprender. Como seria mais fácil o meu aluno aprender. Então, a nossa base de estudo foi sempre em cima disso. Criar uma facilidade para levar um assunto, muitas vezes complexo, mas, de certa forma, a gente conseguir fazer isso com muita maestria. Realmente, eu sempre participei e vejo em você realmente esse amor pelo que faz e acho que isso acaba transmitindo para todo mundo. Mas, nosso segmento, Ricardo, a gente anda com bastante preocupações, a gente já vem conversando isso há bastante tempo, né? Para vocês, quem não sabe, eu conheço o Ricardo já há algum tempo, deve ter mais ou menos uns 4 anos, e a gente sempre bate na mesma tecla em relação à escassez da nossa mão de obra, né? E como vai ficar essa profissionalização do nosso mercado. Principalmente, nós falamos isso no outro podcast anterior, em relação à sua saída do Rio de Janeiro. Isso. Então, assim, eu queria saber de você, o que você tem de ideia que possa ajudar, além dos cursos online, mas o que você vê, como você vê essa situação? Na verdade, só para o pessoal entender, né? 14 anos no Rio de Janeiro, trabalhando com treinamento. É bem legal também entender que o Rio de Janeiro não me projetou. Eu sou do Rio, nascido e criado no Rio. Criamos a ideia da Central do Vidraceiro e Serralheiro, que é a escola no Rio de Janeiro. Só que a escola estourou fora do Rio, estourou no Norte, Nordeste, depois veio descendo, Sudeste, né? Nunca tive uma atuação muito grande no Sul, fui ter os últimos 5 anos, fui muito forte no Sul. E a ideia desse treinamento, de trazer essa capacitação pela escola, foi muito legal. Porque assim, o mercado abraçou muito isso. E por que eu criei isso? Por que veio essa ideia de ter a escola? Justamente pela deficiência que eu tinha como serralheiro e vidraceiro de não ter mão de obra, né? Que ainda temos esse problema. E ainda vamos ter, vamos falar bastante. Não é recente. Não é de agora. A gente vai até pontuar que isso tende ainda a ficar um pouquinho mais complexo, mas é o nosso trabalho de tentar minimizar esse impacto. Então, eu criei, na verdade, esse trabalho para poder trazer informação. E aí você me perguntou o que eu tenho de novidade, né? Eu saí do Rio de Janeiro e fui para o Espírito Santo por uma estratégia de negócio. Até o Wagner falou, Ricardo, o Rio de Janeiro ficou pequeno para você, né? E eu nunca tinha pensado nisso, mas de fato ficou, né? Falando de uma maneira sem arrogância nenhuma, mas ficou. E a gente foi para grandes empresas, grandes negócios, treinamento já de altíssimo impacto, esquadrias de altíssimo valor agregado. E a gente viu que o mercado abraçou muito bem isso. Só que o Ricardo não para, né? O Ricardo, até minha esposa brinca, eu sou a máquina de ficar pensando todo dia. Criando o tempo todo a mesma coisa. Toda hora. Nisso a gente se identifica, isso cara. Não dá. O Sandro fica maluco comigo, eu fico o tempo todo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu descansando é projeto novo.
E a gente está criando agora, Felipe, um projeto muito bacana que também é o nosso podcast. Você já teve a oportunidade de conhecer quando ele nasceu no Rio, Sim. mas por essa mudança para o Espírito Santo, eu travei ele, né? E agora já inauguramos ele no Espírito Santo, já fizemos o primeiro episódio, vai no ar agora em início de janeiro. Fez com quem? Com quem? Fizemos com o Rafael da DX Max. Poxa, foi muito legal ele falar de selantes, estruturais, norma técnica. Foi um mundo de informação assim bem bacana que quem for assistir vai gostar muito. E aí eu estou lançando também agora para o próximo ano um projeto chamado Técnicos Brasil, que já era um desejo meu muito grande. Eu nomeei Técnicos Brasil porque vai ser um projeto onde todos os meus amigos e parceiros serão técnicos dentro dessa escola. É uma escola online, é uma plataforma online, onde a gente vai ter ali dos mais simples aos mais complexos treinamentos de alumínio, norma técnica, vidro, tudo que compõe o mundo do vidro e do alumínio vai ter no Técnicos Brasil. Qual é a ideia do Técnicos Brasil? Que vai estar dentro lá do nosso site, centraldovidaceiro.com.br. Trazer justamente informações que geralmente a gente dá no dia a dia, dentro de palestra, workshop, seminário, mas não está disseminada no mercado. Entendi. E isso me incomodou. Esse último ano eu dei muito aula para treinamento, workshop para arquitetura, para engenharia, e eu vi a necessidade, caramba, a gente precisa ter esse assunto mais disseminado. Então o Técnico do Brasil serão inúmeros pequenos treinamentos para poder um arquiteto, um engenheiro, poder falar assim, poxa, eu quero entender mais o mundo do alumínio, o construtor, o vidraceiro, o serralheiro, e falar assim, eu quero fazer a coisa certa e como fazer. Vai ser em qual plataforma? Vai ser na centraldovidaceiro.com.br. Mas ali vai ser algum stream? Não. Vão deixar vídeos ali? Isso. A gente agora está fechando essa ideia, que a nossa ideia é ter os cursos ali, onde a pessoa pode escolher o curso que vai estudar, ou ela comprar também um pacote e ter acesso a toda a informação. Ah, entendi. Então a gente vai ter duas modalidades, assim como, né, esse projeto ele vai ser tão bacana que alguns serralheiros que trabalham com núcleo de arquitetura já estão fechando com a gente para poder já ter pacotes para poder liberar esse acesso para os arquitetos. Porque isso é muito importante que você está falando. O pessoal da arquitetura precisa entender um pouquinho mais também do mundo da esquadria. Isso. Não só da arquitetura, mas como da engenharia também, os engenheiros. Porque muitas das vezes eles não sabem, eles só entendem de uma coisa, acham que aquilo ali é só para aquilo e acabou. Então eles não entendem a complexidade que é a fabricação de uma janela. E Felipe, o que me chamou a atenção de montar esse projeto, só que ele ia ter uma outra característica, foi a arquitetura. Quando eu comecei a dar muito treinamento, esse ano eu dei mais ou menos treinamento quase uns 170 arquitetos, em 4 eventos. E quando eu terminava a palestra, o arquiteto falava assim, eu nunca ouvi isso. Poxa, eu não sabia. Onde eu consigo mais informação? Essa frase, onde eu consigo mais informação, me deu um clique ali de eu falar assim, caramba, realmente a gente precisa deixar essa informação com mais acessibilidade. Então aí está nascendo aí mais um projeto para 2024, além do podcast, o Técnicos Brasil, que eu acho que vai dar uma agitada muito bacana no mercado. E os seus cursos presenciais em empresas? Mente Brilhante, Vende-se Mais? Venda Mais, Mente Brilhante. Nós temos os cursos técnicos e comerciais que a gente faz geralmente dentro da empresa, aí é formato de contrato. Isso ainda está funcionando? Total, perfeitamente. E, na verdade, assim, o nosso maior carro-chefe são os cursos em company, né? Então, a gente faz muito curso, a empresa vai lá nos contrata ou para dar o treinamento dentro da empresa dela ou para dar o treinamento para os clientes dela. Então, isso é muito comum, a gente está fazendo isso. Isso continua, Venda Mais, Mente Brilhante, que é bom a gente falar que o Mente Brilhante nasceu na Sonora. É né? verdade. Foi, para quem não sabe, o Felipe solicitou um treinamento diferente para a equipe dele. Nós criamos um treinamento e chamamos de Mente Brilhante. E esse nome foi dado até por você, né? Você ideia. ajudou aí nessa ideia. Obrigado por ter dado mérito. Obrigado. E foi bem bacana. E os cursos técnicos, comerciais, norma técnica, e os também de mão na massa, que é montagem. Isso a gente faz muito dentro das empresas. Uma assessoria online também você também consegue. A gente faz. Então, assim, tem muito trabalho que hoje a gente é dividido por 2 empresas que é do mesmo grupo. Central do Vidraceiro e Serralheiro é a escola
e o Ricardo Câmara, que é o consultor, que é o técnico. Então, hoje, o Ricardo Câmara, o nome ainda ficou ainda muito mais forte, né? Cresceu muito. Sim. E aí a gente consegue ter um leque de produtos muito interessante para poder aí atender e ajudar. Graças a Deus eu tenho a honra de dizer que a gente consegue ajudar muitas empresas que estão aí naquela fase de migração ou até mesmo de expansão também, para poder levar um pouco mais de conhecimento para eles. É muito importante esse tipo de treinamento dentro das empresas, porque vai fazer você ter mais qualificação dentro do ambiente. Além disso, ele consegue passar um treinamento todo para todos os funcionários, para toda a sua equipe, e você conseguir realmente atingir alguns pontos que, às vezes, é bloqueado dentro da mente dos funcionários. Isso, exatamente. E isso você utilizou muito lá na empresa, né? Então, Isso. assim, abriu um pouco a mente dos caras, porque os caras, às vezes, acham que é só chegar lá, bater o ponto de entrada, bater o ponto de saída. Mas não, aquele ambiente ali é a nossa... A gente fica mais ali do que na nossa casa. Exatamente. A gente convive muito mais do que com filho, com esposa, porque às vezes a gente chega em casa cansado daquele ambiente que nós ficamos 8, 9, 10 horas trabalhando ali. É muita coisa, E né? eles às vezes não entendem isso, né? Que a gente fica muito mais próximo um do outro. Sim. E o que você está falando aí, Felipe, é muito legal. Eu até vou agora, janeiro, nós vamos liberar um documentário de quase 1h30 contando a minha história. O nome vai ser A Jornada. E esse documentário, até então, seria só um documentário contando a minha história. E eu assistindo o documentário, caiu uma ficha muito legal, bicho. Eu falei assim, cara, os jovens têm que assistir esse documentário. E eu vou fazer, assim, uma propaganda muito grande para os pais e as mães pedirem para os jovens assistirem o documentário. Porque o documentário da minha história... os jovens precisam entender, cara. Precisa ver quanto a gente fala de oportunidade, quanto oportunidade passa na nossa mão e muitas vezes a gente não aproveita. E eu tenho muita preocupação com essa nova leva de profissionais. Quem está chegando agora, né? Ricardo, sabe o que acontece? O mundo ele evoluiu de tal forma que o adolescente de 15 anos, né, que quando você começou lá atrás, não é a mesma cabeça do adolescente de 15 anos de hoje. Exatamente. O adolescente de 15 anos lá atrás, ele tinha uma mentalidade, às vezes, de 18. O de 15 de hoje, ele tem mentalidade de 11. Então, assim, devido à internet, eu não sei nem te explicar profundamente, acho que nem vale a gente entrar profundamente nesse assunto, mas é só para as pessoas entenderem. É isso aí, porque realmente... O grau de evolução das crianças, dos adolescentes, para o profissionalismo, só ficou naquele negócio do TikTok, cara. Aí. Entendeu? Então, é isso. Eles querem aprender a dançar e fazer um vídeo no TikTok. E aí o cara, para se profissionalizar em relação a serralheiro, marceneiro, todas essas artes, né, manuais que existiam, serralheiro de alumínio, serralheiro de ferro, né, de todo, engloba tudo, é muito dificultoso, porque... eles conseguem arrumar dinheiro com mais facilidade em outras situações. Isso. Só que é o que nós falamos naquele dia na resenha lá. Então, existe essa diferença de pensamento da criança de 16 anos de antigamente para a criança de 16 anos de hoje. Isso aí. E isso dificulta muito o profissionalismo em relação a isso. Eu lembrei o que eu ia falar. O serralheiro, hoje, ele está numa escassez muito, muito grande. Então, a pessoa que se profissionalizar em relação a essa área... ele vai ter a chance de ter um ganho muito alto, entendeu? E ser diferenciado, né? Vai ser diferenciado. Porque não vai ter isso no mercado. E assim, Felipe, você comentando esse assunto aí, por isso que esse documentário eu quero se comunicar muito com os jovens, com os pais também, né? Porque às vezes os pais também são responsáveis por isso. Geralmente são muito responsáveis, né? E essa comunicação é justamente para a gente entender o seguinte, nós temos uma profissão nobre, que cresce absurdamente todos os dias. Mas o que nos preocupa, quem será a próxima geração dessa nossa profissão? É isso. Né? Quem que vai assumir? Eu fiz uma palestra que eu ministrei esse ano, eu falei o seguinte, quem são os novos técnicos que vêm depois da minha idade de 46 anos? É difícil a gente pontuar os mais jovens. Quem são os mais jovens? Mas você sabe como que a gente pode puxar esses mais jovens para o nosso segmento? Vamos falar, porque a gente está falando do nosso segmento. Isso mas aí. Existem outras profissões que também estão entrando nessa mesma linha. Mas no nosso caso, são as empresas, a distribuidora. Quem que tem que fazer? Acho que é todo mundo junto. Todo mundo junto. Vou dar um exemplo para você, que até eu comentei sobre isso.
Vamos falar um pouquinho do vidro para a gente poder entender a nossa história do alumínio. Sim. Antes do vidro vir, o serralheiro de alumínio tinha que ser serralheiro. Serralheiro de verdade. Ele tinha que aprender ali todas as folgas ali. Não tinha catálogo técnico. Ele tinha que aprender na cara e na coragem. Isso também não é bom. Porque o tempo que você demora para aprender dessa maneira é muito longo. E aí nós tivemos serralheiros, né, que a gente até brinca hoje, raízes, né, que depois que vieram sistemas e linhas novas, eles sabiam trabalhar, mesmo sem instrução, eles sabiam. Aí a gente veio aí esse boom do vidro que teve. Foi maravilhoso o vidro temperado em 2010, 2005 para 2010, explodiu. Mas só que tivemos um problema, um déficit muito grande. As empresas começaram a fazer projeto para os vidraceiros. Tirou o conhecimento das pessoas. Então você mandava para mim uma medida, altura e largura, eu faço o projeto para você e você não precisa aprender mais nada, eu te dou o vidro pronto. Nós criamos uma geração muito preguiçosa. Uhum. Criamos. Porque quem aí está assistindo e é do vidro antes dessa época, tinha que desenhar como se fosse um projeto de arquitetura. Tinha que botar lá o desenho, o raio da ferragem. Tudo bem que não precisamos também manter isso, as coisas evoluíram. Mas também eu não precisar fazer e alguém fazer isso para mim e eu não sei como isso é feito, criou também uma deficiência muito grande. E quando a gente volta depois do mercado retomar as esquadrias de alumínio, essa turma que foi criada nesse conceito de eu faço tudo para você, não sabia fazer nada. E aí isso foi preocupante, porque a gente teve aí 10 anos de um congelamento de conhecimento muito grande. E quem está pagando esse preço agora somos nós. Na hora de contratar, cadê o profissional? Se a gente contrata um cara com muita experiência, geralmente esse cara não está livre no mercado. E o vidraceiro está acabando ficando meio que perdido nisso, Sim. porque ele está querendo migrar para uma Exatamente. área que até então é desconhecida para, acho que para a grande maioria, alguns até conhecem um pouco, mas a grande maioria dos vidraceiros indo para a serralheria é um mundo meio desconhecido para ele. Eu estou falando alguma besteira? Exatamente isso. Aí é uma migração difícil agora. Porque eu tinha um negócio onde eu media, mandava a altura e a largura e os detalhes lá do projeto e alguém fazia para mim e o vidro chegava pronto. E quando dava um erro, eu assumia ou botava a culpa em alguém. E aí, depois disso? Ó, eu lembro quando a gente ministrou muito curso em 2010 a 2015 de vidro temperado. Poxa, na nossa matéria sempre teve lá ensinar o cara a fazer projeto. Olha, como dá folga, menos 10 na altura, menos tanto, menos 40, menos 60. Poucas pessoas queriam. Não, peraí, mas a minha têmpera já faz isso para mim. Eu não estou dizendo aqui, Felipe, que isso está errado, não. Eu sei que isso também foi uma estratégia da têmpera para poder dizer assim, já que o cara não sabe fazer, vou vender para ele tudo mastigadinho para poder potencializar. Foi uma estratégia. Eu vou tentar exemplificar isso que você está falando. É igual assim, é muito mais fácil a gente pegar aqui e fazer uma conta na calculadora. Isso. Muito mais prático. Mas não é porque você tem a calculadora que você não vai saber fazer conta. Exatamente. Você tem que saber fazer a conta. Por mais que você não faça no papel, você use a calculadora, mas você tem que ter a noção que a hora que não tiver a calculadora, você tem aqui no papel para fazer. Exatamente. É isso que você está querendo dizer. É isso aí. Então, no nosso curso, a gente sempre deu a base de projeto. E a gente percebeu que não havia interesse, porque alguém fazia. E aí é aquele negócio, quando você... Porra, eu sou bom de matemática, mas eu fiquei 1 ano fazendo na calculadora. Fiquei ruim em matemática. Meu raciocínio ficou lento. Porque é o exercício. É o exercício. A prática faz a perfeição. E aí o que a gente faz? A gente pega lá um boom da esquadria retomando o mercado dela, que ela fez isso com muita maestria. Eu achei que ela ficou muito tempo parada, jogada. Depois todo mundo pegou a sacada e reativou a esquadria. Ela veio com força de novo, 2015 para frente. A gente teve uma retomada da esquadria absurda. Eu não sei se eu posso estar falando alguma bobagem, mas eu acho que até o PVC foi um pouco responsável por isso. Porque eu lembro que nessa época o PVC começou a trabalhar e todo mundo viu lá o PVC com uma bitola larga trabalhando e a esquadria cada vez mais fininha, tá? Não sei, de repente alguém pode até me corrigir se estiver falando bobagem, mas eu acho que o PVC contribuiu e falou assim, poxa, trabalhando com baita de um produto e vocês com alumínio fino. Eu acho que o PVC ele veio tirar a acomodação que existia dentro das extrusoras. Beleza, isso né? aí. Então, assim, era a extrusora, o alumínio, ele estava meio acomodado naquilo ali, veio um produto novo que alto padrão, então calma aí, a gente vai ter que se mexer aqui para poder igualar lá, porque queira ou não queira, PVC, o de qualidade, tudo existe de qualidade e ruim, mas o de qualidade é um material maravilhoso. Eu não trabalho com PVC, mas eu acho muito bonito, eu acho que é muito bacana, tem uma estrutura legal, mas claro que não são todos. Então aí o alumínio teve que subir junto. Exatamente. Isso que foi legal, o alumínio retomou.
Só que a gente estava com uma deficiência de quase 10 anos sem informação técnica. E aí como é que você retoma, acende lá um foguete e não tem combustível? E aí a gente começou a ter esse boom aí de falta de mão de obra. Isso lá pra gente, lá, por exemplo, eu tive a ideia da escola em 2010, foi maravilhoso. Eu peguei esse boom do vidro, cresci muito dando treinamento de vidro e peguei o boom da esquadria retomando. Então, assim, a ideia que eu tive em 2010, nossa, ela não parou de acelerar até hoje. Sim. E hoje, onde eu tô? Eu tô nas esquadrias de alto padrão. Sim. Então, eu tô fazendo o quê? Eu tô acompanhando o mercado. Eu não tô também lá... O que mais o pessoal tá me pedindo hoje, que a gente não tá dando mais curso de vidro temperado, é curso de vidro temperado. Só que tem uma hora, Felipe, que não dá para você recuar, não dá para você voltar. Pô, a gente já chegou a um nível de esquadrias de alto padrão que daqui para frente só subia. Mas as indústrias também, em relação de vidro temperado, Sim. vai ter um momento que também... Calma aí. Se a gente não Exatamente. fizer isso, a gente vai virar uma blockbuster, vai sumir no Vai mercado, sumir, entendeu? exatamente. Porque as coisas vão evoluindo, então vai ter que fazer um box novo, um estilo de janela novo. aí. Bom, você também é instrutor da AL, né? Sim, A isso AL aí. vem se movimentando muito no mercado em relação a isso, né? E na verdade, Porque o foco da AL é o vidro é o temperado. vidro temperado. Não é isso Total. Vidro temperado. E a L, eu vou dizer para você que eu até tenho a honra de dizer que eu sou muito responsável por isso, porque eu tô sempre levando as tendências para a L. Porque além de parceria, eu tenho lá um contrato também de inovação com eles, né? A Max System você O tem a Max ver? System, eu desenhei ele todo, criei, e até eu falo nos meus vídeos, a evolução do vidro temperado. O que nós fizemos? Eu peguei o Max System, criei, desenvolvi e dei uma roupagem nela para dizer assim, vidro temperado, você tem que continuar no mercado. Mas, poxa, melhora esse vestimento, bota uma roupinha melhor, bota uma qualidade melhor dos produtos. E o Max System, ele veio com essa proposta. E foi muito bem aceito. E quando a gente tem lá, a Ellie fala muito isso comigo, o Max, quando tem uma obra onde o arquiteto não quer, porque tem arquiteto que não gosta de esquadria de alumínio. Sim. Isso é uma questão também de gosto. Sim. E às vezes ele não tem uma mercado questão. Todos tem para tudo. Dois. Exatamente. E aí o Max System, ele vem com uma proposta bacana de ter um negócio mais slim ali, mais fininho, mas dando uma cara melhor, uma vedação melhor e um acabamento melhor pro vidro. Então a gente pegou o Max System e botou ele mais uma vez no jogo. E aí ele vem crescendo, vendendo vidro temperado, vendendo vidro laminado para ele. Que também... E ela dá aquela sensação minimalista, né? Isso aí, exatamente. Então, assim, não tem mercado certo nem errado. É só a gente não parar de evoluir. Sim. Eu penso nisso. Se a gente quer continuar com esse mercado, sim, legal, mas vamos dar um trato nele, vamos melhorar ele, vamos melhorar a capacidade técnica. Para você ver, a gente lançou o Max System com um curso online, para o cara poder estudar em qualquer lugar do Brasil. Nós tivemos mais de 800 acessos na nossa plataforma. E o produto, em 2 meses, já estava sendo vendido e sendo colocado em obra. Isso é evoluir. Não é deixar de fazer. É só evoluir. Tem aplicativo para o cara jogar altura e largura lá e sair. Mas no aplicativo vem lá toda a fórmula que foi usada, quanto tirou na altura, quanto tirou na largura. Então, o cara tem como saber ali também. Então, assim, a gente dá a ferramenta, mas poder também, ele poder evoluir junto com isso. Então, a gente pegando esse gancho, a gente tá... Qual é a minha ideia, a minha meta, né? Eu trabalho nos 2 mundos, vidro e alumínio, o tempo todo. Trazer o vidro junto com a gente, com uma cara nova. Aí a gente tem aí os vidros laminados, os vidros refletivos, de controle solar. Nós temos um mundo de coisa maravilhosa. Dia, a gente vai numa feira, o que não falta é sistema, tá vidro, louco. é componente. É um mundo, né, dentro de uma feira. Tu fica doido ali. Sim. De tanto que antigamente tinha 3 linhas, agora tem 20, 25, uma porção de linha, sistema, sei lá, como queiram chamar. Muita coisa. Mas tem muito produto. E nisso que você estava falando, eu estava tentando refletir aqui na escassez de mão de obra. Sim. Mas como que, para poder entender, é uma escassez tão grande, se a gente vai numa feira e a gente conversa com o Tavares e fala assim, pô, mas teve 50 mil pessoas na feira. Sim. Então, assim, o que eu estou tentando refletir? Eu acho que as pessoas elas estão querendo ser mais empreendedoras do que funcionárias. Isso. E aí isso acaba dissipando e espalhando. E, na verdade, cada você não é porque você é serralheiro que você sabe administrar. Sim, perfeito. E aí eu acho que as pessoas estão se desencontrando. Está todo mundo tentando arriscar em alguma coisa, indo de qualquer maneira, e não tem nada que consiga normatizar isso. E eu acho que acabou virando uma tremenda de uma bagunça, porque a gente não
É difícil falar isso, né? Se contradizer de uma coisa que a gente está falando há quase 30 minutos. Mas é verdade, porque como é que a gente fala que não tem mão de obra e uma feira dá 50, 70 mil pessoas? É isso que você falou. Essa fragmentação de ser empreendedor é perigosa. É isso. Porque, assim, vamos pensar aqui rápido. Eu estou começando no mercado agora, né? Você até perguntou assim antes, vou até responder uma coisa que você perguntou antes. Ricardo, como fazer para resolver isso? Isso. Educação. É o que a gente fez muito esse ano. Evento, congresso, trazer gente e transmite online. Educação. É mostrar para o pessoal que o nosso mercado não é só você abrir um CNPJ e trabalhar. Você tem que abrir o seu CNPJ, beleza, mas você pode ser parceiro de muita gente e ter muito trabalho. Porque a gente hoje, se a gente se qualificar, Felipe, você sabe disso, a sua empresa vem numa crescente considerável, mas eu tenho certeza que se você tivesse mais mão de obra, você estava 2 vezes maior. Sim. Isso não tenha dúvida. Não Sim. precisa nem eu perguntar, porque isso é óbvio, né? Então, assim, imagina se nós temos hoje pessoas que começam a enxergar o seguinte: por que eu tenho que abrir uma empresa, fazer toda essa gestão, se eu posso ser um excelente instalador, um excelente medidor, um excelente projetista e prestar serviço para várias empresas? Isso. Hoje eu sou um professor que presta serviço para as maiores empresas do Brasil. E aí eu tive que chegar um momento e falar assim: a minha escola já não é tão importante física, porque as empresas consomem toda a minha carteira de trabalho. Então, eu abraçar as empresas e as empresas me abraçarem é um casamento perfeito. Imagina essa empresa ter que formar um professor para dar aula dentro da... É difícil. Sim. Então, hoje, eu entendo o seguinte: com educação, com informação, a gente pode criar muitas grandes parcerias. Mas sabe o que eu acho? Que muitas dessas coisas... eu vou falar um negócio aqui que é polêmico. Sim. É culpa desses coaches que aparecem agora. Sim. Porque tudo eles refletem. Você tem que empreender, porque Seja dono empreender do é seu próprio maravilhoso, negócio. não sei o quê e tudo. Só que, cara, esse confete que eles jogam para cima, Sim. na realidade, não é isso. A Não gente é. sabe que não funciona dessa forma. Empreender é difícil. No país onde a gente mora, é mais difícil ainda. Isso aí. E com a escassez de mão de obra, piora. Exatamente. Entendeu? Então piora. Então, assim, eu acho que o problema todo vem muito dessa questão do influenciável da internet, de você ter que empreender, porque você facilmente você consegue ganhar dinheiro, não precisa se perturbar tanto e tal. E eu acho que isso atrapalha muito. Sim, sim. Porque o cara acredita naquilo. Não que a pessoa não deva fazer isso, eu acredito que deva tentar, mas ela tem que estudar, ter Isso respaldo para poder. Buscar porque informação não é pra só isso. você abrir um MEI e vamos que vamos, não, cara. Não é. Porque a gente fala de um produto que ele pode sair voando lá de cima e Sim. matar alguém. Sim. Se o cara não estiver trabalhando nas conformidades, entendeu? Sim. E Felipe, pegando o gancho do que você está falando, é importante porque, assim, qual é o seu melhor? Se eu fosse perguntar para o Brasil agora, cada um tem que se responder, olhar para o espelho e falar assim: em que eu sou melhor? Tem um que vai falar assim: porra, eu gosto da instalação, eu gosto da medição, eu gosto do projeto. Cara, então trabalha em cima do teu melhor. Pô, divulga o seu melhor, viva o seu melhor, aprenda o seu melhor, seja o melhor na sua área, seja referência. O grande problema é que a gente quer fazer tudo. Isso. Aí acaba não fazendo nada. Não faz nada, entendeu? Então, assim, eu gosto, particularmente, eu atuo em todas as áreas dentro de uma serralheria. Mas se você perguntar qual é o meu melhor, dar aula. Meu melhor é desenvolver produto, em segundo lugar, dar aula em primeiro. Terceiro, amo o projeto de criar. Quarto, eu adoro a instalação. Último, montagem de esquadria de alumínio. Faço. Mas nunca vai ser o meu melhor. Nunca vai ser. Ricardo, mas você dá aula disso. Então, eu dou aula disso porque eu tenho conhecimento, mas eu não conseguiria ficar dentro de uma fábrica o dia todo fazendo a montagem repetida. E eu converso com pessoas, né, montadores que eu dou aula, e eles falam assim: eu amo a bancada, esse é o melhor dele. E quando a gente vai lá conversar com eles, os caras dão uma aula pra gente. Isso. Então, assim, qual é o melhor de cada um? É isso que a gente tem que pensar. Agora, eu sou um excelente instalador, um excelente montador. Eu não me qualifico, não vou atrás da informação. Eu começo a fazer coisa errada. E aí eu começo a me desgastar e falar assim: não, isso aqui não tá dando mais dinheiro. E você só falou da parte técnica. Isso aí. Porque você tem a outra parte, que é a parte totalmente da administração, que tem a venda, tem a contabilidade... Tem a administração da empresa. Tu vai saber lidar com tudo isso? Sim. Porque o cara acha que assim, não, é fácil. Eu vou abrir, vou cortar aqui, vou montar, eu tenho meu filho que instala. Mas e a outra parte aqui? É difícil, é tudo muito complicado, porque o cara tem que aprender a calcular
Calcular, que eu digo, não é folga, não. É calcular quanto que tu vai gastar nessa esquadria aqui. Quanto é que tu tem que cobrar nisso aqui. A conta é bem complexa. É muito complexo. É muito complexo. Ó, uma coisa que eu lembro... Isso não é só metro quadrado, eu vou fazer por metro quadrado. Porque é fácil, é dinâmico ali, né? É uma coisa que eu sempre ouvi dentro da sala de aula e, graças a Deus, eu consegui ajudar muita gente com isso. Chegava muita gente lá com rescisão, foi mandado embora da empresa, vai lá fazer 2, 3 treinamentos. E o cara ali, ele tá sonhando, é o momento dele. Poxa, agora eu vou abrir o meu negócio e tal. E aí eu deixava o cara falar, e ele falava assim, ó, vou alugar uma loja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu falei assim, deixava ele falar, depois que ele falou, eu falei assim, tá, mas quem vai comprar esse produto de você? Aí nessa hora o cara ficava sem chão. Falei, você falou pra mim que vai alugar uma loja, que vai comprar máquina, equipamento, você tá se qualificando, parabéns. Mas quem vai comprar o teu produto quando você sair daqui? Você passou por isso, não? Eu passei por isso. Passei por isso. Eu saí de funcionário para dono de empresa e depois descobri que eu não era gestor de empresa. Então, tá falando aí o cara que sofreu na pele. Entendeu? E eu quebrei minha empresa 2 vezes por gestão. E outra coisa, quebrei lotado de trabalho. Agora, quando eu falo quebrei, não é quebrar e ficar devendo no mercado. É entender o seguinte, cara, eu não estou conseguindo resolver essa equação. Tá virando uma bola de neve. É hora de eu parar agora, porque senão aí sim ia quebrar na emenda. Exatamente. Né? Então, quebrar para mim foi parar, puxar o freio de mão, parar, entregar as obras todas, respirar, começar do zero, mais organizado, e na segunda vez eu cometi o mesmo erro, um pouquinho mais experiente, mas o erro foi o mesmo, e na terceira vez que eu engatei realmente na serralheria e entendi que a matemática não é só aquilo. Aí eu tive que entender que eu era péssimo como financeiro, péssimo. Administração de dinheiro nunca foi meu forte. E aí eu tive que botar peças para poder tomar conta dessa área. Fazer a gestão financeira, a gestão de pessoas, e parte técnica, parte de operacional. Isso eu sempre fui muito bom. Então eu entendi o seguinte, a minha área é essa. E essa área aqui da empresa, quem tem que cuidar são as pessoas competentes para isso. Sim. Então ali eu comecei a entender o que é a empresa. Tanto é que quando a gente foi abrir a Central do Vidraceiro, a Central do Vidraceiro foi um boom de administração. Por quê? Estava lá minha esposa fazendo administração, já com coerência, com conhecimento, com capacidade para isso. Eu fazendo essa gestão. Tanto que ela já ouviu você... Nós chorando ali. E a gente, graças a Deus, tivemos uma crescente maravilhosa. A ponto de todos os anos a gente está batendo recorde de 50% acima do ano passado, 100%. Os últimos anos a gente cresceu 120%. É muita coisa. Mas por quê? Porque nós tivemos que sofrer um pouco na carne. Será que todo mundo precisa sofrer com a informação que tem hoje? Eu acho que a gente precisa o quê? Buscar um pouco mais de informação antes de ter ação e, primeiro, voltar naquilo que eu falei. O que é o seu melhor? Tenta passar por todas as áreas primeiro. Aí é a hora de você ser um funcionário, você conhecer e ver se isso é para você também. Agora, se for, faz aquilo que você é melhor. Que fica importante, bem claro aqui, que eu não estou querendo tirar a força de ninguém de empreender, não. Entendeu? Pelo contrário, eu tô querendo fazer com que você se prepare. Não adianta você chegar e falar, como você falou, chegou lá o aluno com a rescisão e falar assim, não, agora aquele patrão é isso, patrão é aquilo, não quero não, vou trabalhar para mim, vai, bum, mergulha. Cara, não é esse mar calmo, não. Não é. O mar é bem agitado, E eu vejo cada dia um ou outro montando... Cada hora que tu entra ali, tem um patrocinado no Google. Isso aí. De uma empresa diferente. Toda hora aparece um, entendeu? Mas só vão continuar quem realmente estiver preparado. Porque vai quebrar, vai na primeira esquina, vai bater no poste. Sim. Porque tem que se preparar. Principalmente porque o mercado cada vez mais está mais concorrido. Sim. E aí, olha um detalhe que você falou bem no início do nosso podcast. Quem entender esse jogo que a gente está falando aqui, eu digo o seguinte, nós estamos vivendo um jogo que só... as pessoas muito ágeis vão entender o que a gente está jogando, o jogo que a gente está jogando. Quem entender esse jogo vai se qualificar numa área, vai ter uma rentabilidade muito boa e vai se tornar um especialista dentro da nossa área de vidro e alumínio, que é gigante. Sim. Gigante. Nós temos aí para mais de 30 áreas dentro de um setor só. Eu digo que você que tem empresa lá, cara, vocês são loucos. Né? Eu brinco assim, né? Loucura. Uhum. Porque olha quantas áreas vocês cuidam dentro de uma só unidade. Então, se você se especializar dentro de 1, 2 ou 3 áreas dessa, cara, você consegue ter uma rentabilidade muito boa. E outra coisa, serviço que não falta nunca mais. Sim. Então, assim, o conhecimento, a informação técnica ajuda você a se preparar para você ser melhor naquilo que você faz. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque eu tenho que descobrir.
Mas para isso eu tenho que passar em todas as áreas. Eu tenho que passear ali e entender muito bem. Feito isso, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aí vai entender que, de repente, cara, o sonho dele é ser um instalador, é ser um montador, é ser um fabricante de esquadria, é ser só o gestor da empresa. Mas aí vai ter que contratar uma equipe. Mas para ele contratar uma equipe, ele tem que ter o conhecimento também. É, o que é a minha parte. Por exemplo, quando eu montei a empresa, o que você faz de bom, Felipe? Eu sempre fui área comercial há 20 anos na minha vida. Então, eu conheci em 20 anos muita gente, né? Vamos botar milhares de clientes que eu atendi em 20 anos, com certeza. Então, eu tive uma carteira de clientes, de pessoas que confiavam em mim e no meu trabalho muito grande. Então, quando eu resolvi abrir a empresa, eu não tinha mão de obra, mas eu tinha cliente para vender. Isso aí. Porque todos os clientes me procuraram. Não ficaram no CNPJ antigo. Me procuravam. Eu quero fazer com o Felipe, contigo. E aí, Felipe? Contanto que no início, o que eu fazia? Eu chegava e falava assim, ó, pô, olha, eu não tenho nada ainda, não tenho máquina, não faz mal, eu espero. Nem por isso você deixou de fechar a obra. O cara me esperou. Isso aí. Foi um cliente, não, foi uns 3, 4 clientes que esperou eu montar toda a serralheria em 2 meses, entendeu? Então é isso que eu estou te falando. Mas eu era bom nisso, eu ainda continuo sendo bom, modéstia à parte, nisso e na parte do marketing. Tanto que o meu marketing, quem cuida sou eu lá na empresa. Porque são coisas que, primeiro, eu gosto de fazer. E segundo, eu me considero bom, dá resultado. Se dá resultado, para mim, é bom, é o suficiente. Exatamente. Entendeu? Agora, eu não sei cortar uma esquadria. Claro que eu entendo, eu compreendo, porque até para você montar uma empresa, você tem que compreender daquilo ali, né? Eu compreendo, mas se você me der uma serra na mão para cortar, eu não vou saber cortar. Mas no outro ponto, eu sou bom. E eu contratei as melhores pessoas para poder a equipe, tanto que a minha equipe é sensacional, é a melhor que tenho, sem dúvida nenhuma. Não, então, e aí você buscou o conhecimento para você poder entender o seguinte, a minha área é essa, vou ser bom nisso que eu faço, e agora eu vou buscar os melhores no mercado para poder trilhar isso comigo. Tá aí a tua empresa, que é um baita de um sucesso por esse motivo. E o que eu faço em relação ao conhecimento? Eu vou fazer curso de montagem. Não vou fazer curso com você? Comigo já fez vários comigo. Então, eu vou para quê? Para ter o conhecimento daquilo ali. Mas eu sou bom naquilo? Não sou bom. Se eu fizesse só aquilo ali, não ia resolver meu problema. Não ia resolver. Mas você tem o conhecimento e na hora que você vai fazer a venda do produto, você tem todo esse know-how. Isso que é importante. E aí que é interessante o seguinte, Felipe. Vou até dar um outro exemplo aqui, muito, muito óbvio, né? Nós montamos, né, eu em parceria com a Alberto, a Central das Esquadrias. O que a gente descobriu nesses anos todos de parceria que eu tenho com o Alberto? A gente era muito bom na fabricação. Então a gente dedicou todo o nosso tempo e nosso know-how para a fabricação. Hoje, quantos clientes a gente atende hoje no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, pontuado num trabalho só bem feito. E aí, poderíamos abraçar o Brasil fazendo isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho um nome até para abraçar o Brasil. Mas será que é esse o ponto? O ponto é a gente focar, entender realmente o que a gente quer e como que a gente vai fazer isso. Então, assim, o mercado do vidro e alumínio ele é maravilhoso, ele é gigante. Ele está, cada dia, tendo uma roupagem nova. E aí a pergunta é, o que você que está em casa lá está fazendo para poder melhorar o teu mercado todos os dias? Base de conhecimento, informação. A gente se encontra em todas as feiras, né? É impossível a gente chegar ao nível que a gente chegou e não estar presente nas feiras. Ainda há pouco nós estávamos falando, você falou assim, Ricardo, já comprei passagem de avião, né? Você falou isso. Já tá comprando. Hospedagem para Fesqua do ano que vem, que é em setembro. É isso aí. Por quê? Porque é um evento que você não é para você ir. Você Os tem 4 que ir. dias. Os 4 dias. Os 4 dias. Não vou lá um dia e vou voltar no outro, não. Vou ficar lá os 4 dias, porque eu quero ver todo o detalhe. E é importantíssimo frequentar isso. Exatamente. Porque é ali que você... Primeiro vai fazer aquele network de conversar com as pessoas, de entender um pouco melhor e principalmente ver lançamento, produtos antigos mesmo, coisas que você vai fazer com que você gere valor dentro da sua empresa. Sim. É totalmente isso. Eu acho inadmissível o cara querer abrir uma serralheria e achar que é banal não ir para uma feira, não ler uma revista contra marco, uma coisa que interesse algo, sabe? Eu acho, como é que você não para você? Não, ele só acha que quer fazer só aquilo, cara. Sim, exatamente. E aí para no tempo. E aí acaba dando os problemas, acaba desqualificando a mão de obra, acaba gerando uma série de problemas que a gente vai ter que fazer uns 3, 4 podcasts para tentar desvendar esse enigma, Ricardo. E Felipe,
muita gente fala comigo assim, nossa, tá muito difícil. Não tá difícil não, Felipe. A informação tá na palma da mão. Tá fácil hoje. Tá fácil. Tá fácil. Tá tudo fácil. Só eu falar assim, ó, eu vou estudar. Aonde? Com quem? Quem é referência? Tá tudo na mão. Eu conversei com alguns amigos, né? Serralheria pequena, tava me reclamando muito, que o mercado tava ruim. Eu falei assim, eu deixei ele falar. No final eu falei assim, eu não te vi na última feira. Eu não pude ir porque eu tinha que instalar um monte de box. Eu falei, você instala box o ano inteiro. Você não pode reclamar do mercado se você não está se atualizando. Então, assim, eu sempre digo que a feira é vitrine, o evento é vitrine. Quanto tempo marcado já essa feira? Nossa. Você não é possível que você não tenha um ano para se programar. É muita coisa. É muito tempo para você se programar. E outra coisa, a feira acontece a cada 2 anos. Porra. Eu não pude ir agora, entendi, teve um problema, mas tem mais 2 anos para programar isso. Então, assim, essa informação está muito fácil. Agora, o que a gente tem que ter o quê? É peneirar. O que eu quero? O que eu quero absorver? De quem eu estou recebendo a informação? A internet também tem isso, né? Sim. Tem 1 milhão de informação, todo mundo é professor, né? Não estou desmerecendo ninguém, mas o que acontece? Você tem que entender, será que esse cara tem base para falar isso? Por que nem eu vejo, às vezes, o cara fala assim, ó, faça o curso de serralheria e ganhe R$200 mil por mês. Eu falei, meu Deus, que curso é esse? Até eu fiquei interessado em fazer o curso. Então, assim, não é a realidade. É igual, né? um funcionário meu brincando comigo por causa do podcast, falou, agora você vai ser o Ricardo Câmara. Eu falei, cara, mas eu não consigo chegar nem na unha do pé do Ricardo Câmara, porque eu não tenho o mínimo de conhecimento do que o Ricardo Câmara tem. É o que a gente está falando, isso aí. Entendeu? Não tem como eu almejar uma situação em relação a essa, até porque não é o meu objetivo. Sim. Mas eu entrei nessa brincadeira dele para poder exemplificar o que a gente está falando. Isso mesmo. Porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho essa vivência que é importantíssima. Quanto a tua vida é essa, o tempo todo buscando as soluções, encontrando, pegando um projeto de A a B, tentando resolver um problema que a indústria teve, né? De um ponto fraco daquele sistema ou de um kit. Então, assim, e você vai juntando, né, essas peças todinhas. Como é que o cara, eu agora vou falar assim, pô, caraca, Ricardo tá maneiro, pô, então vou mergulhar aí. Brum, não tem como. Você não tem como chegar nisso. Isso aí. É impossível. Porque eu tenho toda uma bagagem para poder chegar nesse ponto. E, Felipe, uma coisa interessante que até me perguntaram uma vez assim, Ricardo, como é que funciona para você dar um treinamento de um sistema novo? Como é que você faz? Você é homologado e tal? Sim, sou homologado. Né? Um exemplo, a Perfil Alumínio. Eu sou a única empresa de treinamento hoje no Brasil homologada para dar todos os treinamentos da Perfil. De todos os sistemas? Todos os sistemas. Tá? Então, assim, já muito legal. Vamos agendar um da Aeros aí, então. Com certeza. Não, tá vindo aí. 2024 tá vindo. Tô querendo a Aeros. Tá a Abelzinho tá aqui atrás. É. Depois eu vou cobrar você aí, Abel. Se eu sei que você tá escutando aí, ó, na televisão, trazer a Aeros pro Rio. Aeros pro Rio. E ele falou assim, como é que eles fazem? Eles te dão um treinamento para isso? Eu falei assim, eu vou te explicar como que a extrusora, né, que a gente trabalha hoje, a Perfil, faz. Ricardo, o produto está lançado e daqui a 2 meses você tem que dar um treinamento. Meu amigo, sou eu que tenho que ir lá buscar a informação. Não eu que tenho que esperar eles pararem a engenharia, para a engenharia vir me ensinar, não. Eu vou pegar o projeto do AutoCAD, vou pegar o catálogo técnico, vou sentar na frente do engenheiro, vou tirar todas as minhas dúvidas e dali a gente vai criando a metodologia daquele treinamento. Então, veja bem, nada cai de mão beijada. A gente tem que buscar a informação. Então, eu já me peguei muitas das vezes indo vamos supor, do Rio para o Nordeste dar um treinamento de um sistema e eu dentro do avião ainda estudando o sistema. Ué, mas você deu um treinamento sem saber? Não. É que eu precisava ter o máximo de informação, porque poderia vir uma pergunta mais complexa e eu tenho, por obrigação, se eu fui dar o treinamento do sistema, eu tenho que responder aquilo. Então, assim, e aí passa 1 ano, 2 anos, a gente ainda está estudando aquele processo. Porque houve atualização, houve melhoras. A gente mesmo no dia a dia, você sabe disso, você acaba melhorando o produto. E a gente vai conversando com o engenheiro, com o outro, vai tendo ideias. Os fabricantes arrumam uma maneira de fazer melhor, coloca um outro tipo de componente. O próprio serralheiro faz isso todo momento. Pô, Ricardo, tem uma ideia aqui muito legal e a gente vai aprimorando isso. Ou melhor, o estudo não para. E por que hoje o profissional está esperando alguém ensinar ele? O catálogo está aí, a informação está aí. As empresas estão acessíveis, Felipe, hoje. Hoje você consegue falar com um engenheiro. Hoje você consegue falar com um técnico da esquadria.
Hoje você tira uma dúvida e o cara faz uma videochamada com você. Pô, aqui no podcast que foi com o Ronaldo tava falando sobre isso. Hoje o cara consegue ligar aqui e falar com o Alexandre Casasco. É isso aí. Ele te responde. Exatamente. Quando há 15, 20 anos atrás você falava com técnico? Não falava. Falava com o dono de uma empresa? Impossível. Então as coisas estão acessíveis. Então, para quem está ouvindo a gente, quiser realmente trabalhar no mundo de esquadria de alumínio, tem muito mercado. Tem muito mercado, tem muito. Tá crescente absurda. Tá crescente. Muito. É essa crescente e a decrescência da mão de obra. Da mão de obra. Tá na mão dupla, com o outro. Ó, teve até um negócio engraçado que um aluno falou comigo. Ele falou, Ricardo, você tem como me indicar um cara bom, um montador que saiba trabalhar com, assim, viraçamento de sacada, fachada pele de vidro, guarda-corpo, esquadrias dos principais sistemas do mercado. E eu deixei só ele falar. Quando ele terminou, eu falei, anota aí o e-mail dele. jesus@jesus.com.br. Cara, esse cara não está desempregado. Cara que tem esse know-how todo, não tá. Ele ou está numa empresa muito boa e ele é bem remunerado, nós falamos muito bem remunerado, ou ele já virou o dono do próprio negócio dele. Mas o quê? O cara, para conseguir um know-how desse, olha que bagagem que o cara tem que ter. Sim. E o mercado nos proporciona isso. O mercado nosso de alumínio é maravilhoso, é gigante, tem áreas ainda não exploradas. A gente fala de fachada glaze. Pouquíssimos profissionais trabalhando com fachada glaze, mas pouquíssimos, que a gente conta o dedo. Não faz. Então, é um produto que você nem trabalha. Não trabalha. E você conta dedo. E aí a gente vê quantos profissionais estão se qualificando para poder morder essa fatia de mercado. Sim. E aí nós estamos falando de esquadrias de alto padrão, esquadrias acústicas. Cara, o mercado é muito gigante e muito bom. E o que a gente, pelo menos, tem que deixar uma mensagem para o pessoal é que eles entendam o seguinte: primeiro, estude o mercado, entenda as áreas e também, Felipe, qual é o limite dele também de área. Meu sonho é trabalhar com uma construtora fazendo prédio. Será que é isso? Às vezes não. Às vezes você poderia atender um consumidor final, que é bem mais prático. Talvez você possa fazer isso no futuro próximo, com mais bagagem. Mas, assim, é entender qual é a área que você tem uma atuação melhor, que você pode trabalhar com mais facilidade. E esse mercado está próximo de você e você não dependa de tanto investimento para isso. Agora, a informação nós temos muita. E eu até fiz uma postagem um pouco tempo atrás. Eu falei assim, eu fiz lá uma enquete na minha postagem, falei assim, ó, você está participando de todos os eventos que estão acontecendo na sua cidade de esquadria de alumínio? O pessoal respondeu a enquete. 90% disse não. E eu achei até bacana, muito sincero. Nós tivemos ali uns... É sincero, mas é triste. Mas é triste. Porque o evento estava na cidade dele. Foi de graça, foi pago, não sei, não importa. Mas estava lá na cidade. Você falou ali fora sobre a FESCO. Quando a gente vai para a FESCO, eu levo a minha equipe. Cara, o nosso investimento como empresa para levar funcionário, para levar equipe, cara, eu não gasto menos que R$20 mil. Sim. Mas você, serralheiro, para ir na FESCO, você precisa lá de um hotel, uma hospedagem acessível, você precisa lá da tua passagem, lá de ônibus, de carro, se for. Nós estamos falando de mil e pouco de reais. Se chegar isso tudo. Se for de ônibus, se for de ônibus, carro dividido, você mais 4 colegas. Então, assim, é acessível. A gente, obviamente, gasta mais porque a gente leva equipe, a gente fica mais tempo, vai visitar cliente, Sim. tem toda uma agenda que a gente tem que fazer. Ano que vem a gente vai estar levando uma equipe para fazer a reunião cobertura. Depois da feira, tem muita uma coisa. Série de outras coisas. Mas, assim, é um investimento muito acessível. Então, essa informação está aí. Válido. E outra coisa, válido. retorno, né? Tem um retorno maravilhoso. Muito retorno. Então, esse nosso mercado, ele está precisando de você que está assistindo a gente, de mão de obra. Mão de obra. E se especialize e tem mercado para trabalhar. E muito profissional querendo contratar com um bom salário. Isso que é mais importante. Meu amigo, muito obrigado. Mãos à obra sempre. Mãos à obra sempre. Deixa eu te falar, infelizmente, já aquele relógio ali, eu tenho Não ódio perdoa. dele, que ele me cagueta o tempo todo. Aqui eu fico ali, é complicado esse relógio. Mas, assim, todo final, se bem que tudo que você fala aí é sempre motivacional, é algo que sempre impulsiona. Eu sou um cara que sou muito fã seu do teu trabalho desde sempre, né? Você sabe, já contei essa história várias vezes. Eu fui lá fazer a Sofia, mais para ir atrás de você do que da própria Sofia. Já te contei isso algumas vezes. Mas
eu queria que você deixasse realmente uma mensagem positiva para esses jovens. Ótimo. Mostrar realmente o quanto o nosso mercado ele pode ser lucrativo para ele, Legal. seja ele empreendendo, ou seja ele trabalhando dentro de uma empresa, e que existe justamente isso, infinitas possibilidades dentro desse mercado. Sim. Então, assim, eu já vou me despedir de você. Muito obrigado por você ter aceito esse convite. Sim. Essa casa aqui, você pode ter certeza que é a sua casa. Sim, sempre legal, que você obrigado. tiver alguma novidade, quiser vir para cá, Sim. só você entrar em contato. Felipe, tô no Rio, vamos bater um papo? A gente vem aqui, Maravilha. senta aqui, eu arrumo a data e a gente bate esse papo. Não, com certeza. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado aí. E deixa essa mensagem aí para esse... Ô, Felipe, eu acho que a mensagem é muito clara, das pessoas se motivarem a trabalhar com o mercado de vidro e alumínio, principalmente o alumínio hoje está uma alta muito grande. Buscar informação que nós temos, lá tem o nosso Instagram lá, Ricardo Câmara BR, um monte de informação. Tá com a dúvida? Fala com a gente. O mercado está muito carente por mão de obra. Então, quem quiser realmente entrar para esse nosso mercado e trabalhar com produtos de qualidade, nós temos muita coisa para ofertar e tenho certeza que quem entrar, e eu falo que se arranhar o braço aqui no alumínio, se apaixona, no vidro se apaixona e nunca mais sai. E eu tenho aí 31 anos de experiência e eu tenho muito orgulho e prazer de falar que eu sou vidraceiro, sou serralheiro e já venceu na vida. Venci com esse trabalho. E já tive a oportunidade aí de formar mais de 14 mil colaboradores, profissionais, né? Isso aí. Isso que é mais importante. Gente, tá vendo? O mercado tá assim, ó, aberto, esperando vocês e grandes profissionais. Hoje, mais uma vez, tivemos o prazer aqui com o Ricardo Câmara. Não achem que vai ser a única, pode ter certeza que esse rapaz vai voltar, entendeu? Então continue assistindo aí, ó, e não esqueça, mãos à obra.